Esse ano o negócio melhorou, a coisa mudou de figura. Ano passado eu tive que sair da E3 correndo atrás de um ônibus para poder voltar pro Brasil. Esse ano me deram um carrão. Que beleza, né? Galera, Stargame na E3 98, simplesmente a maior feira de games do Ocidente. Muita gente considera a E3 a melhor feira de games do mundo. Tá ali o logo da E3 98. Vocês já estão vendo aqui atrás de mim. E lá dentro do Georgia World Congress Center, o que há de melhor em games no mundo todo. A feira desse ano promete estar melhor ainda do que a E3 do ano passado. Então chega de papo e vamos entrar logo lá dentro para ver o que tá rolando. Mais uma vez, a Electronic Entertainment Expo se realizou em Atlanta durante 3 dias em que a cidade respirou videogame. Veio gente de tudo que é lugar, até de outros planetas. Tudo para aquele que se tornou o maior evento do entretenimento eletrônico mundial. Os principais nomes da indústria de videogames mostraram no Georgia World Congress Center por que este é um negócio que em 97 atingiu a marca recorde de 5 bilhões de dólares em vendas. O Stargame não podia perder uma dessas. E pelo segundo ano consecutivo, traz para vocês o futuro dos games com a cobertura da sua maior festa, a E3. É o começo de mais um E3 aqui em Atlanta. Já estamos chegando no West Hall. O West Hall é onde ficam os principais exibidores, tipo Nintendo, Sega, Sony PlayStation. E agora a gente está indo para o stand da Psygnosis, onde a gente tem uma surpresa para vocês. Um cara que todo mundo conhece. No estande da Psygnosis, uma imensa bola luminosa parecia indicar que a gente estava com sorte. Aí galera, a gente já está começando a nossa cobertura na E3 aqui em grande estilo. A gente veio direto pro estande da Psygnosis e deu de cara com o nosso grande campeão aqui, Christian Fittipaldi, que agora está correndo na Fórmula Indy, que já não tem mais esse nome, né, Christian? Já não tem mais esse nome de Fórmula Indy lá no Brasil, a galera tá chamando de Fórmula Kart, né? Isso, exatamente, Fórmula Kart. É isso aí, e agora o Christian tá aqui no stand da Psygnosis porque ele veio promover um joguinho da equipe dele. É o jogo da Newman Haas. Ele mesmo vai falar um pouquinho mais sobre o jogo. Eu já tava jogando ali num dos computadores e achei o jogo muito bom. É o pessoal da Psygnosis que juntamente com a equipe a gente começou a desenvolver esse jogo mais ou menos na metade do ano passado. O jogo agora está pronto, é o maior barato, tem bastante a ver com guiar, se bem que quando você está dentro do carro ainda é um pouco diferente. Eu, pra dizer a verdade, estou apanhando ainda um pouquinho do joguinho, mas eu estou melhorando, eu chego lá. É isso que eu queria te perguntar, a emoção consegue se aproximar da emoção de pilotar um carro de verdade? Né? Bom, pra dizer a verdade, de tudo que eu já joguei até hoje, é o mais próximo. Eu nunca consegui algo melhor do que isso, não é porque é o joguinho da Newman Haas, lá da equipe, que eu estou tentando vender essa ideia, mas de tudo que eu já joguei até hoje, com certeza é o mais próximo. E você já era um fã de videogames, Christian, ou só agora, com o jogo relacionado à sua equipe, é que você entrou mais em contato, ou você já jogava em casa? Não, eu já jogava, mas agora é óbvio que um pouquinho mais, e principalmente depois que eu vim aqui na feira, eu diria que para quem gosta de videogame, isso aqui é o máximo, é simplesmente, eu diria que talvez paraíso dos videogames. O Christian, então, partiu para dar umas voltinhas com seu próprio carro no Newman Haas Racing, da equipe do veterano Paul Newman. E o game tem ótima jogabilidade. Deve sair para o PlayStation e para o PC em 98 ainda. Depois foi a minha vez de aproveitar os outros títulos do stand, como o Global Domination, que deve sair no final de 98. Ou o Cooler World, um divertido game em que você controla uma bola colorida em cenários flutuantes. E tinha também o ODT, um adventure de ação com elementos de RPG. Os outros dois destaques eram o Colony Wars, em que você trava batalhas interestelares, e o game das Spice Girls, voltado para os fãs das 5 gatas. Nesse game você escolhe uma delas e sai montando coreografias e cantando as músicas do grupo. Vai ter muito marmanjo jogando, hein? Foi então que os nossos olhos se depararam com a 8ª maravilha do mundo dos games, Lara Croft. E mal sabia eu é que momentos depois a própria Lara Croft em carne e osso ia aparecer para divulgar uma das maiores surpresas da E3 98.
No stand da Eidos vocês já sabem quem vão encontrar, né? Lara Croft. Ela tá aqui no seu terceiro jogo, Tomb Raider 3. Primeiro preview aqui na E3, a galera do Stargame tá mostrando pra vocês Tomb Raider 3, a continuação dos dois grandes sucessos. Até agora vocês vão ver o jogo de verdade, Tomb Raider 3. Vamos nessa. Ah, ela é demais. Depois de normalizar os batimentos cardíacos, foi a vez de ver as novidades no stand da Eidos. Revenant, um RPG Adventure medieval. E essa é a apresentação alucinante do Vermin, um game em que você é uma raça alienígena que tem que invadir os corpos de outras raças como um parasita. Conheçam agora o Kurosawa, o jovem ninja estrela de Ninja Shadow of Darkness, um divertido título de ação que te faz lembrar da antiga série Ninja Gaiden. Como a gente falou lá no Game News, no Stargame, o Final Fantasy VII chegou para os PCs e está sendo mostrado aqui no stand da Eidos na E3. Agora, a galera que tem o PC também vai poder acompanhar as aventuras de Cloud e seus amigos. E a Ion Storm, parceira da Eidos no stand, também reservou surpresas para a E3, como o Dominion. Esse aí é um real-time strategy futurista de guerra. Demais o visual, hein? E tinha também o Daikatana. Com um personagem principal como esses, garanto que você vai se sentir bem poderoso. O game é em primeira pessoa, ao estilo Quake, com gráficos poligonais muito bem definidos. Realmente, o pessoal da Eidos não poupou esforços para montar uma seleção de games capaz de deixar qualquer game maníaco de boca aberta. Gangsters, Organized Crime, Fighting Force 64 pro Nintendo 64. Fantástico! Que seleção, hein? E quem é a capitã desse time? A musa Lara Croft, é claro. De todos os consoles do mercado, esse ano, pra variar, foi o PlayStation que se deu melhor. É o videogame que ganhou o maior número de lançamentos durante a E3 98. A variedade de títulos era incrível, e para abrigar todos eles, o stand tinha que ser enorme. Aqui do meu lado está o Chris Neistat. Ele é um assessor aqui da PlayStation, um assessor de marketing, e ele sabe tudo sobre o que vem por aí. O Chris então me explicou que os principais lançamentos no stand do PlayStation eram o Spyro, o Crash Bandicoot 3, o Tomb Raider 3 e um jogo chamado Gran Turismo, que já está disponível. Todos eles devem estar saindo a partir de setembro ainda este ano. Em seguida, eu o perguntei sobre o PlayStation 2, se existe algum boato ou alguma notícia. Ele me disse que sobre o PlayStation 2 não, mas eles estão lançando um novo acessório chamado PDA, que é do tamanho de um memory card, vai se encaixar atrás do PlayStation e permitirá aos jogadores dividirem informações via sinal infravermelho. Dentro desse enorme stand do PlayStation, tem uma seção inteirinha dedicada aos jogos de esporte que estão saindo em 98. São pelo menos 3 títulos de futebol americano, um de hóquei, um de basquete e um de beisebol. Olha aqui, é enorme essa seção para os esportes. Nós vamos dar uma olhada nela agora.
Tinha jogos para todos os gostos e os upgrades para as séries NFL e NHL. Consoles com o NBA Shootout 98, MLB 99, um super game de beisebol, todos eles levando o PlayStation ao limite das suas capacidades. Games cada vez mais realistas, com os grandes nomes do esporte. E é claro que eu enchi o saco de tanto jogar Tekken 3, né? Um outro game radical é o Cardinal Sin, um jogo muito violento de luta que envolve personagens chamados Praga, Morte e outros bichos do gênero. Vale a pena guardar. Um dos destaques no stand era o Spyro the Dragon. O pessoal da Sony me falou que ainda há muito o que fazer para deixar o jogo pronto, mas só de jogar essa versão inacabada, deu para sentir que o game pode arrebentar. Você controla um dragãozinho roxo em um mundo 3D, cuspindo fogo e encarando inimigos tenebrosos. Os gráficos são sensacionais e a jogabilidade, mesmo nesse estágio inicial, é muito boa. O lançamento está previsto para setembro desse ano e a música é do ex-baterista do Police, Stuart Copeland. São 30 mundos de muita aventura. Um game alucinante. Ano passado a gente mostrou para vocês o Crash Bandicoot 2. Esse ano, no stand do PlayStation, eles estão mostrando o Crash Bandicoot 3. O jogo é muito legal, eu já estava jogando um pouco e promete ser ainda melhor do que os anteriores. Eu vou agora experimentar mais um pouquinho do Crash em sua mais louca aventura. Crash está de volta! E o Dr. Neo Cortex também. O game está maior e melhor, com novas animações, personagens como a irmã de Crash e muito mais horas de diversão. A data prevista de lançamento é novembro desse ano e nós mal podemos esperar. Vocês querem conhecer a irmãzinha de Crash? O nome dela é Coco e ela está aí cavalgando esse tigre. E para finalizar, as animações de Gran Turismo. O nível de realismo é incrível. Todas as imagens geradas por computador, movimentos, jogos de luzes. Incrível! Semana que vem, mais uma matéria da série E398 com muitas novidades e surpresas pra galera do Star Game. Hoje no Game News eu vou falar sobre o projeto secreto da VM Labs chamado Projeto X. Eu vou mostrar pra vocês o que eu descobri lá em Atlanta sobre o Projeto X. Dê uma olhadinha. Em mais um furo de reportagem, a equipe do Star Game falou há algum tempo atrás no Game News, eu falei no Game News, que o Projeto X, um novo hardware, um novo console, estava pintando, né? E é claro que durante a E3 a gente veio investigar. A gente foi até a sala lá onde os caras estavam com o Projeto X, o pessoal da VM Labs, mas tudo que a gente conseguiu foi isso aqui, uma mola do Projeto X, né? Os caras não tinham mais nada para mostrar, não mostravam, não deixavam a gente gravar nada, nada pode ser mostrado ainda porque o Projeto X ainda está num estágio muito inicial ainda de produção. E aí galera, prontos para mais uma viagem para Atlanta Electronic Entertainment Expo 98? Então vamos lá, no programa de hoje vocês vão saber tudo que a Electronic Arts está preparando para o ano de 98 e para 99 também. Vamos direto para Atlanta com a Electronic Entertainment Expo. Acabamos de descobrir em primeira mão que Sugar Ray Leonard e De La Hoya estarão na E3 no stand da EA, da Electronic Arts. E claro que nós também estaremos lá para mostrar as imagens desses dois jogando o game deles para vocês. E lá fomos nós descobrir o que a EA estava mostrando na E3 desse ano. E o stand dos caras estava realmente demais. Muitos games radicais divididos em dois grandes gêneros, ação e esportes. É o seguinte, eu tô aqui no stand da EA, testando um dos... Oh, shit! Acabei de ser atingido. Fui falar com a galera do Star Game, dancei, fui atingido. Mas tudo bem. Já eu volto pra batalha. Eu tô aqui testando um dos simuladores que estão no stand aqui da Electronic Arts, aqui na E3. Esse aqui
É sobre a Força Aérea Israelense. O nome dele é Israeli Air Force. Vou voltar aqui pra ver batalha. O Israeli Air Force e o Europe 1944 são os dois simuladores de guerra que a Jane estava mostrando dentro do stand da EA. O realismo dos games é incrível e os dois devem sair para o PC no segundo semestre. Esses jogos são a última palavra em simuladores aéreos de guerra. Um durante a Segunda Guerra Mundial e o outro com aviões supermodernos. E é claro que eu não poderia passar por aqui sem experimentar o Need for Speed 3 com o volante. Aqui o grande lance é jogar com o carro da polícia e perseguir os malandros que abusarem do excesso de velocidade. Nesta pequena cidade estavam sendo lançados o SimCity 3000, e o Populous The Beginning, um jogo de estratégia em que você tem que usar o poder da fé para esmagar os inimigos. Outros destaques na parte dos títulos de ação da EA eram o LAPD 2100 AD, que mistura estratégia e tiroteio. O Small Soldiers, baseado no filme que está fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos. E dois jogos de motos super radicais. O Road Rash 3D, a versão poligonal para a clássica e violenta série Road Rash, e o Moto Racer 2, com máquinas ainda mais velozes e circuitos de motocross. A outra grande seção do stand era da EA Sports. Jogos de golfe, beisebol, o World Cup 98 e a grande surpresa, um ringue especialmente montado para o combate do século. Câmeras a postos e os locutores anunciam a chegada das feras, Sugar Ray Leonard e Oscar de la Hoya. Mas eles vêm de hobby, vêm com tudo. Lá vem Sugar Ray. Sugar já está no ringue e vai pegar o controle 2. Ele vem pelo outro lado aqui. Lá vem o cara, de capuz e tudo. A galera vai ali. Começa a luta e Sugar deita e rola. O jogo é o Knockout Kings, um lançamento da EA de boxe, muito realista, com vários lutadores famosos. O público acompanha tudo pelos monitores, enquanto o carequinha Mills Lane, um dos árbitros mais famosos do mundo, certifica-se de que os dois lutadores estão jogando limpo, sem dicas e apelações. Acabou a luta, Leonard e De La Hoya ainda no ringue, vão aguardar a decisão do jurado. Sugar Ray Leonard. Duas feras se enfrentaram aqui no stand da EA na E398. Sugar Ray Leonard e Oscar de la Hoya. A gente mostrou tudo pra vocês. Foi muito engraçado. E quem se deu bem mesmo foi o Sugar Ray. Foi uma grande luta. E vamos seguir porque tem muito mais E3 pra vocês. Para a gente voltar para a Electronic Entertainment Expo lá em Atlanta. Os stands de Namco e Capcom, duas soft houses da pesada que são especialistas em jogos de luta. A Namco, claro, tem o Tekken 3 e a Capcom tem toda aquela variedade de jogos de luta 2D, Marvel Street, uma festa, né? Então vamos lá, sem mais delongas, 3 em Atlanta. Da soft house
interessante para a E3 98. Aqui na stand da Namco, a aventura é o que não falta. Uma das vantagens da gente ser da equipe mídia, da equipe de reportagem, é que a gente tem esse crachá aqui que tem essa faixa vermelha. Por isso a gente pode invadir, mesmo que esteja um monte de gente na nossa frente, mesmo que tenha um monte de gente jogando, a gente pode chegar invadindo e jogar na frente dos caras. Eu vou ali aproveitar essa minha condição especial e entrar no Time Crisis 2. Os caras ali com as pistolas na mão estão jogando, falar que eu sou da mídia, falar que eu sou repórter, que eu estou fazendo a reportagem, tem que jogar na frente. Isso é fantástico, né? Excuse me. Would you like to talk to me about Time Crisis 2 just a little bit? What do you think of the game? Oh, it's pretty good. I have the original one in my arcade back home, and everybody likes it. It's our top-selling game, and we're about to get this one, so we wanted to come check it out. Right, great. Can I give it a shot? Yes. Sure, man. Lógico, eu cheguei e mandei um papo no cara e agora vou mandar bala. Jogar o Time Crisis 2 no arcade é incrível. Não dá nem pra comparar com o console especial da coisas de verdade. E você controla tinha também outros gostos, como o RPG of Destiny. O jogo segue o padrão de Albert Odyssey e apesar de não apresenta nada realmente novo. Bom, aqui estou eu, a mais alta tecnologia, os lançamentos, jogos super, e dou de cara com um personagem conhecidíssimo da galera, um personagem antigão que já apareceu até no baú do game, no Stargame. É o Pac-Man, todo mundo conhece, da época do Atari. Só que aqui na E3, eles estão lançando um jogo novo com o Pac-Man, um jogo... É o... Nessa altura, o Pac tem que resgatar amigos aprisionados, sem esquecer, é claro, de encher a pança pelo caminho. Com o Pac-Man original, e o que é melhor, em 3D. Vai ter uma longa espera até fevereiro de 99, data prevista para o lançamento do game. E como não poderia deixar de ser, o quebrou nos vários consoles ligados no grande sucesso da Namco, o Tekken 3. A Capcom é outra que não quis ficar para trás e concentrou seus esforços no que sabe fazer: títulos de ação e seus clássicos games de luta 2D. Vamos dar uma olhadinha nesses games. Marvel Super Heroes vs Capcom e Marvel vs Street Fighter. De vários games em versão mirim. Rival Schools, um game 3D de luta da Capcom. E a nova versão de Darkstalkers 3. A série prova que ainda tem fôlego para enlouquecer os game maníacos. O Mega Man, ele tá lá, os Capcom caindo na pancadaria, mas ele também tá nesse jogo que é meio RPG, é o Mega Man Legends, um jogo novo que só deve estar disponível lá para setembro. A gente tá tendo uma prévia dele aqui na E3 e é tipo um RPG, você fala com os caras, vai seguindo por uma cidade, você vive o papel do Mega Man, ele tá sem capacete, é claro que depois tem um pouco de aventura e ação nesse jogo, mas o game parece ser bem legal. Nosso herói está sem o capacete num mundo 3D. Esse game tem um gostinho de RPG e mal podemos esperar para que ele saia. A Capcom está lançando uma coleção chamada Capcom Generations, que são CDs com vários jogos antigos. Eu me deparei aqui a série 1940, pode ser 41, 42, 43, dependendo do ano da Segunda Guerra Mundial. Nesses jogos, você pilota um avião e é o esquema clássico de scroll up. Você vai seguindo com o avião sempre pra cima e vem inimigo pra caramba em cima de você. O negócio é se desviar e mandar bala neles. É isso que eu vou fazer. Enquanto eu me divido em Generations, a grande expectativa aumentava para o já tradicional torneio de Street Fighter da Capcom. Esse ano, o game era o Street Fighter X2.
tô aqui com o Sean, e ele vai falar um pouquinho sobre o primeiro torneio do mundo de X2, né, que vai acontecer aqui na E3. Um grande torneio de primeira vez no mundo vai ver o Street Fighter EX2. E agora você vai mostrar um pouquinho pra gente, né? Rio X2 realmente, galera, é incrível. Para o vencedor do campeonato, o cobiçado troféu Ryu, que voltou com o campeão do ano passado. Se bobear, ano que vem eu entro nessa. Outros games chocantes do stand da Capcom. Breath of Fire 3, um RPG com visual arrasador. Ele é o único pacote de game. Tem também o Freestyle Boarding 99. Mais um game de snowboard. Galera, antes dessa matéria na Capcom terminar, eu tenho uma super notícia. A Capcom anunciou que fechou um acordo com a Nintendo para o lançamento de games para o Nintendo 64. Resident Evil, Street Fighter e Mega Man no Nintendo 64? Vamos torcer. Como a SEGA tinha muitos e muitos jogos para mostrar, eu não tinha muito tempo para ficar em cada um. Por isso, o jeito foi apelar e jogar o House of the Dead com 2 pistolas. E o game, além do Saturn, saiu para o PC também. Mas o melhor é falar com quem está mais por dentro dos planos da SEGA. Eu estou aqui então com o diretor de Public Relations da SEGA da América, é o Dan Stevens. Ele vai falar comigo sobre as coisas que estão sendo mostradas aqui no stand da SEGA na E3 98. E depois a gente vai falar um pouco sobre os novos lançamentos e as novidades aí. So Dan, nice to meet you. And would like to talk to you about sobre o que estava acontecendo no stand da SEGA na E3 98. Tudo em relação ao Saturn, games para PC e o Dreamcast, o novo console da SEGA. Ele me explicou que em relação ao Saturn, apenas alguns títulos novos, como Burning Rangers e o House of the Dead, que eu já tinha experimentado. Outras novidades boas vêm aí para os PCs. Em relação ao Dreamcast, um grande lançamento envolvendo bilhões de dólares. O game está quase pronto, deve sair ano que vem e traz no próprio controle um sistema VMS, que é um Visual Memory System. É uma tela de cristal líquido que funciona mais ou menos como um memory card. Além disso, outras novidades como vários jogos pela internet no sistema, que tem um CPU de 200 MHz e uma performance de um console 128 bits. Aí estão imagens do novíssimo Dreamcast, mais um degrau na escada de tecnologia dos games. O Dan Stevens, que é o diretor de Relações Públicas da SEGA, disse pra gente que esse aqui, o Conflict of Nations, é um dos jogos mais legais que a SEGA está lançando para os PCs. Como a SEGA está focalizando todo o marketing dela, toda a estratégia dela para o lançamento do Dreamcast, que é o novo console, eles ficaram concentrados também no lançamento de jogos para PC. Esqueceram um pouco, não muito, os lançamentos para o Saturn. Então, para o Saturn, basicamente, o que a gente vai ver são conversões de jogos de arcade, como House of the Dead, e outras poucas novidades. Em relação aos jogos de PC, temos aqui vários lançamentos. A novidade nesse aqui é que você está mais próximo dos seus comandantes virtuais e pode até ver suas imensas cabeças tentando dominar o mundo no início do século XX. Muito senso de humor e um sofisticado nível de estratégia estão nesse game, que deve sair ainda em 98. Outro lançamento para o PC é o Yu's Tower. Você constrói a torre e depois tem que transformá-la num empreendimento de sucesso. Nada de deixar comerciantes saírem fora achando que é uma barca furada. O Saturn também tem seus trunfos, como Burning Rangers. Esse game vem recebendo muitos elogios da imprensa especializada. E outro que voltou para os PCs, depois de um grande sucesso no Saturn, é o Sonic. A vantagem é que o game está preparado para disputas
lançamentos em rede via modem e não perdeu velocidade na conversão. E o que dizer da seção de arcades da Sega? Um sonho. Games para todos os gostos. Esse aí é o Sega Rally 2. Melhor ainda que o original. Tinha até gente pescando de verdade no stand da Sega. Ou quase. Estão preparados para um ticket só de ida para Atlanta? Mentira, não é só de ida não. Vocês voltam depois porque semana que vem ainda tem E3. Hoje, GT Interactive, Duke Nukem em 2 games e depois Acclaim. Vocês vão ver algumas imagens do Turok, caçador de dinossauros. Peraí, Turok 2, não é o primeiro não. O primeiro já é antigo. Então vamos direto para Atlanta. A GT Interactive vem se destacando no mercado de games de uns 5 anos pra cá, com lançamentos surpreendentes no gênero de jogos de ação. Esse ano, a GT misturou ação e carros, e o resultado foram alguns jogos explosivos, como Road Trip. Aqui, você controla veículos louquíssimos na terra e no ar, arrasando tudo que vê pela frente, no estilo de Twisted Metal. Meu Deus, essa é uma das personagens do Road Trip, que gata! Havia no stand também uma seção inteira de jogos de caça e pesca. As novas versões do Deer Hunter e do Bass Fishing Pro, ambas para PC, ficaram muito boas, cheias de novas opções e detalhes. Foi então que eu ouvi o grito: Come get some! Olha, mais uma celebridade que aparece aqui. This is Duke Nukem! So say hi to Brazil, Star Game! I want to say hi to Brazil, and I want to say you come and get some, baby. From Brazil up to the coast here. We're in Atlanta, Georgia on the E3. We're having a great time, and Duke is coming down. So do you think you have any chance against me, man? I don't, but all my tools of the trade and my beautiful assistants with me more than equal the balance between you and I. But, as we all know, the only good alien is a dead alien. Now come and get some. That's it. They're gonna come and they're gonna get some. Thanks a lot, Duke. You're very welcome. All right. Depois dessa, eu fui conhecer os 2 games estrelando o Duke. O Duke Nukem Time to Kill lembra os games anteriores, mas você vê o herói por trás. Os cenários são bem parecidos com os que já vimos antes. Fora algumas novidades, como os diferentes períodos históricos. E os controles não respondem tão bem. Já o Duke Forever, esse sim. Que visual! Apesar de não termos jogado, deu pra ver que o game promete. Os gráficos trazem a definição cristalina de um GoldenEye, por exemplo. E as fases parecem estar cheias de ação sem descanso. Do jeito que Duke Nukem gosta. Outros games quentes da GT. Unreal. Os inimigos têm inteligência artificial. Será que a nossa inteligência, que não é artificial, é natural, vai dar conta do recado? Esse foi um dos jogos mais comentados da E3. Agora, um dos mais divertidos, sem dúvida, é o game para PC com Beavis and Butthead. E tinha também o Power Slide, um outro lançamento em alta velocidade. Aqui o mais difícil é se manter na pista. Vamos finalizar o stand da GT com The Chosen. Mais um desses em primeira pessoa que não deixa nada para contar história. Para dar uma relaxada, fomos então direto para o stand da Acclaim, que esse ano não estava muito grande. As novidades eram o Forsaken. O Batman and Robin, que está finalmente pronto para o lançamento depois de um ano. E a turminha do South Park, com o game baseado no desenho que está fazendo o maior sucesso no Multishow. Meu Deus, mataram o Kenny!
E finalmente Turok 2. Mas são pouquíssimas as imagens que eles liberaram, galera. Hoje, dentro da nossa série de reportagens lá na E3, vocês vão saber o que a LucasArts, que sempre tem umas boas cartas na manga, vai apresentar para 98 e 99. E em seguida, o stand da Konami, que parecia uma verdadeira praça de guerra. Tinha até os grandalhões lá com umas armas enormes, tudo de brincadeira, claro. Isso tudo para promover o Metal Gear Solid, um dos grandes games que estavam no stand da Konami desse ano. Vamos ver a matéria. O esquema aqui na LucasArts esse ano tá fechadíssimo. A gente chegou, já veio logo uma pessoa perguntando quem somos nós, o que vocês estão fazendo aqui, não sei o quê. Aí a gente respondeu que era do Stargame e as portas se abriram. Eles começaram a mostrar pra gente os lançamentos agora para 98 e 99 e vocês vão ver tudo agora. Mesmo com o rígido controle da LucasArts, a investigação do Stargame foi profunda e aqui estão os principais títulos da temporada. Buenos días. O primeiro é o Grim Fandango. O game é todo inspirado no Dia dos Mortos do folclore mexicano. Quase todos os personagens são caveiras do mundo dos mortos. E a própria morte desempenha um papel fundamental no desenrolar do jogo. A atmosfera é de um filme noir, anos 40 e 50. E esse lançamento leva a assinatura dos criadores do hit Full Throttle. I could have walked faster than this. Híjole, I'm gonna miss the poisoning. That's a good question. O game está em setembro de 98 no PC e promete ser uma aventura sofisticada e inesquecível, com muitos personagens, cenários e quebra-cabeças. Na linha de sucessos do cinema, mais um título do universo Star Wars. É o Rogue Squadron, um game desenvolvido a partir da primeira fase de Shadows of the Empire, que, diga-se de passagem, era a melhor fase daquele game. Você faz parte do esquadrão de elite da Aliança Rebelde e deve sair no comando de sua nave em missões de reconhecimento, busca e destruição, resgate e muito mais. O jogo estará disponível para o PC e para o Nintendo 64 e parece ser muito bom. You were doing primarily air-to-ground combat? Okay. Dá pra sentir por esse visual, né? E enquanto a quarta aventura não sai no cinema, a gente mata a saudade do Indiana Jones com esse novo lançamento. Indiana Jones e a Máquina Infernal. Muito antes de Lara Croft dar seus primeiros tirinhos, nosso velho Indy já arriscava seu chapéu em ruínas antigas e labirintos misteriosos. O jogo é totalmente tridimensional e lembra bastante a mecânica de Tomb Raider. Ele sai no finzinho do ano para o PC, por isso é bom ir preparando desde já a placa aceleradora 3D. O stand da Konami era uma verdadeira fortaleza, protegida por todos os lados por grandalhões com trabucões. Tudo isso para promover o Metal Gear Solid, o principal lançamento da Soft House na E3 98. O game traz para o futuro a ação do original de 1987. São mais de 30 armas à disposição para realizar a difícil missão de eliminar terroristas e desativar uma base nuclear em menos de 24 horas. Essa aventura 3D só não é tão realista quanto os fogos de verdade que a Konami detonou no stand. O stand da Konami está todo montado para parecer uma fortaleza de guerra, mas tem outros jogos quentes por aqui, como o International Superstar Soccer 98, versão 98. É o upgrade do melhor jogo de futebol que pintou no ano passado, que foi o International Superstar Soccer. Ganhou até um prêmio aqui nos Estados Unidos, prêmio para jogos de consoles. Eu vou experimentar a nova versão do International Superstar Soccer agora. O International Superstar Soccer está maior e melhor. Mais times, ângulos de câmera, movimentos para os jogadores e muito mais emoção. Eu mesmo não acreditava que seria possível melhorar o original e tive uma surpresa.
E dando um passeio pelo resto do stand, deu para perceber que a Konami trouxe artilharia pesada para a E3. Esse aí é o novo game da série Contra. E olha aí o Kensei Sacred Fist, o primeiro game de luta da Konami para o PlayStation. Começaram bem. E muito mistério em 3D ainda para o PlayStation. É o Silent Hill. Você comanda um cara em busca de sua filha desaparecida. Que roubada. A verdade está lá fora. Por que eu tô falando isso? Porque a gente foi até a Electronic Entertainment Expo e deu de cara com essa verdade. Uma dica. O stand de hoje é o da Fox Interactive. Se vocês pegaram essa dica, vocês vão saber já do que eu tô falando. Aqui no stand da Fox Interactive, além de NO2, Croc 2, Aliens vs Predator e o game dos X-Files, uma das mais esperadas celebridades da E3 98 vai pintar por aqui. É a Gillian Anderson, também conhecida como Dana Scully, do seriado The X-Files. A galera do Stargame tá aqui, ela ainda não chegou. Vamos ver se ela pinta por aqui e a gente vai mostrar as imagens da Gillian Anderson pra vocês. E3 98, fantástico! Enquanto nós esperávamos pela misteriosa Scully, deu para curtir vários lançamentos. Games como Motorhead, o Team Lucy RC Racing, um jogo muito legal de carros, o Croc 2, a segunda aventura do nosso amigo Jacaré, e 2 jogos inspirados pelas mais terríveis criaturas do espaço infinito. Vamos dar uma olhada agora no game Alien vs Predator. Os caras pegaram 2 das mais temidas raças de alienígenas, a raça Alien, que é da série Alien, e a raça dos Predadores, e botou uma contra a outra para um combate mortal. Já houve uma série de quadrinhos com esse tema, Aliens vs Predator, e agora a gente vai mostrar o game. Vamos ver se ficou do mesmo nível. Ali também tem uns aliens, olha lá. Além do Aliens vs Predator, que traz o jogador para dentro do cenário aterrorizante das batalhas entre essas 2 raças de caçadores, a Fox estava lançando também o Alien Resurrection, game baseado no 4º filme da série. Apesar dessa demo estar num estágio pouco adiantado, já deu para animar os fãs da série, como eu mesmo. Havia uma sessão inteira no stand da Fox para promover o game X-Files. E a nossa expectativa pela aparição da gatíssima Gillian ia aumentando. O jogo parece incrível. São 7 CDs, o que deve garantir muitas horas de jogo. Então, de repente, ela apareceu. Eu tenho que confessar uma coisa, a equipe Stargame ficou sem palavras. E o esquema de segurança parecia montado pelo próprio FBI. Galera, esse game fantástico. Agora a gente está indo pro stand da Sendent Software, que abriga 2 importantes fabricantes, que são a Blizzard e a Sierra, que fazem jogos muito legais. A gente vai mostrar esses jogos, os lançamentos deles para 98, 99. Lembrando que ano que vem a feira é em Los Angeles, em 99. Na Blizzard, o quente eram os lançamentos Diablo 2, com 5 novas classes de personagens e capacidade para até 8 jogadores pela internet. E olha, a Blizzard anunciou que o RPG em tempo real Diablo deve sair ano que vem. Pois é, o outro era o pacote expansivo para o mega hit StarCraft. Novas missões e fases para deixar um game que já era bom ainda melhor. E a Nintendo adquiriu os direitos exclusivos para o StarCraft nos consoles. Deve sair um jogo para o Nintendo 64. A outra subsidiária da Sendent é a Sierra, de games de sucesso
como a série Police Quest. Esse ano, ela trouxe jogos bem promissores. Esse aí é o Caesar 3, que lembra muito o Age of Empires. A comparação é inevitável. A Sierra trouxe de volta o Gabriel Knight, um personagem bastante conhecido. Ele é um investigador que está sempre se metendo em confusões. O visual do game é muito bem acabado e esse título também promete. São jogos de vários gêneros. Tá aí um game em primeira pessoa tentando trazer alguma coisa nova para esse já saturado mercado. Tá aí um pé de cabra até que é novo. O Mask of Eternity é mais um adventure lançado pela Sierra com seus personagens poligonais. Parece ser bem legal, já que é mais um game da série King's Quest. Olha aí mais um lançamento interessante, dessa vez um game de naves, Homeworld. E para acabar, Return to Krondor. É melhor tirar as crianças da sala, meu amigo, porque essa apresentação... Alguém aí falou em games violentos? Pega leve, Sierra. Hoje na nossa matéria especial E3, vocês vão ver o stand de um dos titãs da indústria do entretenimento eletrônico. Isso aí, o stand da Nintendo, direto de Atlanta, nos Estados Unidos. O stand da Nintendo na E3 98 estava bem parecido com o do ano passado. Os mesmos bonecos do Mario e o Wario davam as boas-vindas e faziam brincadeiras com o pessoal que vinha conhecer as novidades. Hello there. Nice to see you. Hello to all my friends in Brazil and all my special friends at Star Game. Welcome to E3 in Atlanta. Estou aqui com o Tom Leonard, que é uma espécie de Deco Cruel da Nintendo. Ele é um Game Counselor, é um conselheiro de games, conselheiro executivo. Ele sabe tudo sobre os lançamentos e ele vai falar com a gente sobre o que está acontecendo aqui no stand da Nintendo na E3 98. Então, a gente começou a bater papo e o Tom começou a entregar tudo, contando as novidades sobre os títulos em exposição. Os principais eram o Banjo-Kazooie, que finalmente vai sair. We have Banjo-Kazooie and one of the most anticipated games of all time, o Conquest Quest e o Zelda Ocarina of Time. Todos saem ainda em 98, segundo as previsões do pessoal do stand. Aí vocês veem o Banjo-Kazooie. Finalmente o game ficou pronto. E olha que a gente já tinha dado um preview desde a E3 97. Esse é o Conquest Quest. Mais um game que ficou atrasado um ano e finalmente saiu do forno. É claro que eu perguntei sobre novos sistemas e o 64DD também, mas ele me disse que não havia nada disponível no momento. Outros jogos disponíveis para o N64 também faziam a festa dos jogadores. Mortal Kombat 4, Matrix, Chopper Attack, Load Runner 64, Forsaken 64... E também um game muito aguardado, o Missão Impossível, que já vem sendo esperado há muito tempo. Daqui a pouco o filme vai estar passando na sessão da tarde e o game só está saindo agora. Assim não dá, né? Vocês se lembram do Rogue Squadron que a gente mostrou na matéria com a LucasArts? Pois é. Como é um título exclusivo para o Nintendo 64, a Nintendo não perdeu a chance de dar um destaque especial para esse game. Como eu avisei no Game News há algum tempo atrás,
A Nintendo está mostrando aqui na E3 a primeira versão do Game Boy colorido, de tela colorida. São 56 cores que você pode escolher para jogar ao mesmo tempo, de uma paleta de cores de 32 mil diferentes cores. A criança está aqui, ó, dentro dessa redoma, ninguém pode pôr a mão. É a primeira vez que o Game Boy Color está sendo mostrado e ele vai estar liberado para as vendas a partir do segundo semestre, eu acho, desse ano. Então, o negócio é vir dar uma olhada de pertinho aqui pelo vidro mesmo do Game Boy Color. A febre dos Tamagotchis e afins desembarcou direto do Japão dentro do estande da Nintendo na E3, trazendo os personagens da famosa série de desenho animado japonesa Pocket Monsters. A série também ficou conhecida por aqui depois da notícia de desmaios em crianças durante uma cena do desenho exibida na TV. Esperamos que nada disso aconteça nos games. Enquanto a gente espera pelo Game Boy colorido, dá para se divertir bastante com os novos acessórios para o velho Game Boy. São uma câmera e impressora. Você pode digitalizar seu próprio rosto e brincar com ele. Ver fotos e depois imprimi-las. Dá até para colocar sua cara dentro de um game. Esse aqui é um dos lançamentos mais aguardados da Nintendo para esse ano. Aqui no stand da E3 a gente está tendo uma prévia do The Legend of Zelda Ocarina of Time. É o Zelda 64. Finalmente o Zelda chegou para o Nintendo 64 e é claro que eu vou experimentar esse Zelda, né? Com estreia marcada para 23 de novembro, essa mistura de aventura e RPG promete empurrar para frente a fronteira das capacidades do Nintendo 64 e dar continuidade a uma das séries de maior sucesso para os game maníacos. O game foi criado por Shigeru Miyamoto, pai do Mario e revolucionário da indústria do videogame. Pelo que a gente viu nas demonstrações, o Zelda 64 vai ser uma experiência intensa para quem gosta de aventura. Link, o personagem principal, viaja pelos cenários tridimensionais e pelo próprio tempo para chegar ao final de sua missão. E os desafios que ele encontra pelo caminho são de tirar o fôlego. O game vem sendo preparado desde o lançamento do Nintendo 64. E já que estamos falando em continuações, por que não experimentar o novo F-Zero X? O jogo está muito mais moderno, mas traz o mesmo feeling do clássico original. E agora, mais algumas novidades, só para dar água na boca. A série Nintendo Sports. Novos games em várias modalidades. Hockey. A nova versão do International Superstar Soccer. Games de beisebol, cada vez mais perfeitos, trazendo toda a intensidade do jogo de verdade para dentro da telinha. Games com a cara dos seus jogadores preferidos da NBA, como Kobe Bryant, dos Lakers. E para quem estiver afim de um esportezinho um pouco menos radical, que tal um golfezinho? Já que esse é um esporte para milionários e não dá para todo mundo jogar na vida real, pelo menos vamos tentar no game, né? F1 World GP.
Eu não sei se dá pra ficar mais perfeito do que isso. E a continuação de Cruis'n USA. Dessa vez você pode viajar por várias partes do mundo. O nome do game é Cruis'n World. Será que ficou melhor? Chegou a hora de voltar para a Electronic Entertainment Expo. Hoje mais 2 stands importantes, Microsoft e Virgin Interactive, junto com Westwood Studios. Vocês vão conhecer alguns periféricos interessantes e muitos games que essas 2 grandes companhias estavam mostrando em Atlanta. Vamos lá! Bill Gates, o tio Patinhas da indústria de informática, também investe pesado em games. A prova disso era o imenso stand da Microsoft na E3 98. Na Microsoft a gente sempre pode esperar encontrar alguma coisa nova em termos de controles, né? Aqui a gente está com o Sidewinder, que é um force feedback de volante. A gente já conhece o force feedback que a gente mostrou na E3 do ano passado, que é aquele mush. Agora a gente vai conhecer o force feedback volante. Você sente as vibrações do carro no volante, você luta contra ele. O cara tá jogando aqui, vamos dar uma olhada no volante e daqui a pouco eu vou experimentar. E o volante é quente mesmo, e ainda vem acompanhado com 2 pedais para que o realismo seja ainda maior. O pessoal aqui não se contentou em ficar só naquele marasmo de voos pacíficos do Flight Simulator e lançou o Combat Flight Simulator, um simulador de aviões da Segunda Guerra incrivelmente realista. O game é para o Windows 95 ou 98, ou ainda o NT 4.0. Você escolhe um dos 8 aviões disponíveis e parte para uma missão histórica real, como a Batalha da Bretanha de 1940. O jogo utiliza a mecânica do Flight Simulator, com cenários e aeronaves criadas em detalhes a partir de fotos e documentos da Segunda Guerra. Ali, ó, a continuação do grande sucesso Age of Empires. Outra surpresa que não esperávamos encontrar foi a demonstração do Age of Empires 2, que voltou maior e melhor. Ele só está programado para 99, mas nessa nova versão, mais civilizações para o jogador escolher, como os vikings, os mongóis ou os japoneses. O game cobre a idade medieval e tem gráficos mais detalhados e muito mais opções de jogo. Aí está um dos caras da Microsoft me dando todos os detalhes desse e de outros games radicais, como Motocross Madness, com gráficos cristalinos. Ou o Monster Truck Madness 2. Esse aí é o Urban Assault, uma ação estratégia em que você tem que pensar como um general e lutar como um fuzileiro. Ao contrário do ano passado, estava bem mais fácil descobrir os planos da Virgin Interactive esse ano. O stand também enorme, era todo aberto e cheio de monitores espalhados por todo canto mostrando clipes com as novidades. Uma delas era o Recoil, um jogo em primeira pessoa futurista com gráficos muito detalhados e jogabilidade excepcional. Um outro destaque é o Thrill Kill. Numa arena para até 4 participantes, um combate capaz de revirar o estômago até daqueles mais acostumados a games de luta violentos. Olha, eu tô falando isso porque jogando contra 3 outros visitantes da feira, eu e o meu personagem gigantesco aí levamos a melhor. Sintam só esse final. É, meu amigo. É de espantar mesmo. E na linha de RPGs, o Sword and Sorcery era o grande nome. Mas quando se fala em Virgin,
a gente se lembra logo do seu mais bem-sucedido parceiro, Westwood Studios. Esse ano eles não deram tempo pra gente respirar e trouxeram mais um episódio da saga de Lands of Lore. Você joga como o legítimo herdeiro do trono de Gladstone. Eu me informei um pouco mais sobre o game com um dos caras que criaram a história. No primeiro, era pra salvar o reino. No segundo, o mundo. E em Lands of Lore 3, como me explicaram, você tem que salvar sua alma. E para aqueles que já conhecem os sucessos da empresa, expansion sets e continuações para as séries Command & Conquer e Doom. Esse aí é o Command & Conquer Tiberian Sun, direto do CD-ROM especial Press Kit da Westwood Studios. Para finalizar, eu vou deixar vocês com a voz sensual da gatinha que apresenta a continuação do sucesso Doom. É o Doom 2000. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by Alucinante, the né? Padishah Faz até a Emperor gente pensar que Shaddam está IV, dentro do próprio filme Duna. my father. Todo mundo aí conhece a Midway, né? Uma das responsáveis por Mortal Kombat. Já ouviram falar desse game? Pois é, ela e a Activision, que também tá vindo com uns títulos bem quentes, são as estrelas da nossa reportagem dentro da Electronic Entertainment Expo lá em Atlanta. A reportagem de hoje tá alucinante, fiquem ligados. Aqui na E3 você não pode parar um minuto porque é game pra todo lado. Se você dá um vacilo, você acaba perdendo mais um lançamento. Estamos em frente ao stand da Midway e é pra lá que a gente vai agora. Logo de cara a gente já encontra Mortal Kombat 4, que vai chegar aos consoles caseiros. Já saiu nos arcades. Daqui a pouco eu vou jogar um pouquinho. Ali na frente a gente tem uma parte dedicada aos esportes. E aqui outros jogos como California Speed, Mortal Kombat 4 nos arcades. E lá pra frente, Body Harvest. Grande stand que a Midway montou na E3 98, vários setores diferentes. A gente já mostrou pra vocês o Biofreaks. Aqui é um carrão, um Toyota, que é para promover o Off-Road Challenge que está rolando aqui. São várias máquinas ligadas em sequência. Tem um link entre todas elas, os caras podem jogar juntos até 4 jogadores. Olha aí. Esse jogo é um dos mais legais de corrida que estão pintando por aí. E a versão para os consoles caseiros não fica muito atrás não. É bem interessante. Esse jogo aí, que a gente está tendo um preview aqui na E3, é com o Jackie Chan. Ele é simplesmente um dos maiores astros dos filmes de ação. O cara veio de Hong Kong e já fez carreira nos Estados Unidos com os 2 filmes. Um deles é o Arrebentando em Nova York. Esse é o game com o Jackie Chan pro PlayStation. O game tem um visual meio poligonal, assim, ele não tá nem terminado, os personagens ainda não estão com a definição completa, mas a pancadaria rola solta no game. Depois, um pouquinho de diversão com o Chopper Attack. Ótima jogabilidade. E o Gex 64 também apareceu no stand da Midway. Finalmente saiu a versão para o console da Nintendo. Mas visão boa mesmo foi a das gatas que estavam promovendo o Mortal Kombat 4. Estourei o cara. Também eu tô jogando contra ninguém, né? Apelação total. A exemplo do ano passado, a Activision montou altos painéis aqui com os seus jogos em exposição. Aqui no stand da Activision na E3, claro. Muitos jogos, hein? Muitos jogos. Eu tô me sentindo aqui um apresentador do Shoptime. Fifth Element, o Quinto Elemento. Tatu, mentira. Taifu. E outros. Vamos dar uma passeada pelo stand, que é melhor do que a gente ficar falando aqui. Apocalypse é um jogo que a gente já viu na E3 de 97 com o Bruce Willis. Lembram-se? Olha ele aqui. Hero Time!
E o Bruce Willis está também no Quinto Elemento, mais um jogo baseado em um filme que fez sucesso. O Bruce Willis é um motorista de táxi no futuro. Agora, esse jogo eu já joguei e é mais ou menos. Agora, aqui à sua esquerda tem o jogo do X-Men Poligonal, um jogo de luta que está sendo muito aguardado. E virou moda fazer jogos retrô com carros cheios de armamentos. Esse aí é o ótimo Interstate 82. O cenário, um ônibus escolar. Mas não pense que por isso o game vai ter pouca ação, não. Se você olhar com mais cuidado, vai ver uma pintura flamejante, buracos de bala no espelho retrovisor. Ou seja, de dentro desse ônibus escolar, você enfrenta perigos terríveis num ambiente estilo Mad Max. É tiro pra todo lado e loucura no Vigilante 8. É isso aí, o Vigilante apareceu no programa passado e já deu pra assistir que o game é muito radical. A Activision trouxe uma pá de lançamentos para a E3. Esse era apenas um deles. Aí mais um, Tenchu, um jogo todo baseado nos samurais japoneses. Um outro game baseado em artes marciais era o Taifu. Só que no Taifu você joga como um tigre. Isso mesmo, um tigre Kung Fu. E que tal experimentar um pouco de ação e alta tecnologia? No Sim, eles prometem que você vai ver armas que nunca foram vistas no mundo dos games. Pelo visual, a gente está acreditando. E tem também game de avião na Activision. As cenas de explosões, pelo menos nos voos desse game, o Fighter Squadron, parecem muito boas. A continuação de Heavy Gear também estava lá, no stand, na E398. Muito realismo e tiros pra todo lado. E voltando um pouco no tempo, a continuação poligonal em visão terceira pessoa do Heretic. É o Heretic 2. No stand da Activision aqui, um dos maiores sucessos até agora é o X-Men, que é um jogo de luta com os personagens X-Men em 3D. E aqui a gente tem um preview que só está 10% feito. O Seth Gerson, que trabalha aqui na Activision, ele vai falar um pouquinho com a gente sobre o X-Men. E o cara me revelou todos os bastidores desse lançamento tão aguardado desde já. Apesar de estar só com 10% completo, os fãs dos X-Men já estão roendo as unhas para botar as mãos nesse game. Nessa batalha entre Wolverine e Iceman, deu para perceber do que os personagens são capazes, cada um com seus próprios golpes específicos. De repente eu me deparei com a nova versão de um game inesquecível, Asteroids. Está saindo para o PlayStation, para o Windows 95 ou 98. A versão anos 90 do game traz várias inovações, mas será que vai conseguir barrar a jogabilidade insuperável do primeiro game? Foram muitas semanas de descobertas, lançamentos e grandes emoções. Hoje a gente chega ao fim da nossa participação na E3 98, a Electronic Entertainment Expo. Como vocês sabem, a E3 é uma das maiores feiras de videogames de todo o mundo. Apenas no Japão talvez você encontre um evento tão grande quanto a E3, que acontece todo ano nos Estados Unidos. Deu para conhecer um pouquinho melhor a cidade de Atlanta e ano que vem a E3 99 será realizada em Los Angeles,
a cidade natal dessa grande feira. Fiquem então com a nossa última reportagem dentro da E3 98. Mais uma das celebridades que pintaram na E3. Esse é o corredor Mário Andretti, que além de ser uma fera na Fórmula Indy, já andou se aventurando pela Fórmula 1. Ele estava no stand da Mad Catz, dando alguns autógrafos e promovendo alguns periféricos que a Mad Catz está botando no mercado. Eu fui experimentar um de seus volantes. O problema era que o game San Francisco Rush não estava ajudando muito. O volante da Mad Catz até que deu pro gasto. Então, eu fui pro stand da Infogrames. Era um stand um pouco menor do que das grandes top houses. Mas a Infogrames foi parceira no Mission Impossible e também estava lançando alguns jogos infantis, como a linha Looney Tunes. E tinha também o Independence War, um jogo de guerra nas estrelas. O stand da Microprose era bem maior. Os caras são especialistas em jogos para PC. O simulador Falcon 4.0 é super realista. E com os controles à minha disposição, fica tudo mais fácil, né? Mas nem tudo era perfeição no Falcon 4.0. Algumas vezes o frame rate ficava um pouco mais lento. Isso é porque o jogo ainda estava recebendo os retoques finais. Uma outra novidade interessante dos stands da Microprose era o jogo da série Star Trek. Só que aqui, em vez de jogar como um ser humano, você joga como um dos Klingons, a raça alienígena inimiga da Confederação Estelar. O jogo segue a linha de Quake, Doom, Unreal e traz muito bons efeitos, principalmente de luz e textura dos gráficos. Apesar disso, o jogo ainda tinha alguns problemas. Quando a tela ficava muito cheia, o game ficava mais devagar. Duas novidades da série MechWarrior. Um era o MechWarrior 3. A continuação já da série de sucesso. O outro era o Mech Commander. Aqui a palavra de ordem é estratégia. A introdução do game diz tudo. É como se você fosse esse cara aí, comandando os mechs à distância, escolhendo os melhores caminhos e decisões a serem tomadas. Enter, finish. Você é o responsável pelas vidas dos soldados que estão na frente de batalha. É preciso agir como um bom general e traçar a melhor estratégia para levar o seu exército de mechs à vitória final. O MechWarrior 3, seguindo a linha dos seus antecessores, traz a visão em primeira pessoa de dentro dos simuladores robóticos. Cuidado para não ficar na linha de fogo, senão você dança. E assim termina a nossa cobertura dentro da Electronic Entertainment Expo 98. Entre figuras exóticas, reis do rock e muita gente esquisita, deu para conhecer um pouquinho melhor a grande feira E3 e a cidade de Atlanta. Ano que vem a feira volta para Los Angeles. Lá, os que também não vão faltar são carrões como essa imensa limusine ou um modelo mais esportivo no estilo Game Mania. Tomara que a Lara esteja lá ano que vem.